Pronto, agora sim. Agora estamos ao vivo com áudio, com som, com tudo que a gente precisa para enviar esta mensagem do dia, transmitir, na verdade, né, essa mensagem matinal neste domingo. Tô aqui com algumas leituras, algumas considerações para serem feitas. Hoje eu escolhi fazer a live em pé, então tô me alinhando aqui para transmitir essa mensagem. Tá aqui o livro. Bom, vamos lá, vamos começar com uma meditação e uma oração, né? Nesse momento, que eu gosto muito. Eu faço sempre nas aberturas do meu Evangelho no Lar, quando eu faço em casa, toda segunda-feira eu faço Evangelho no Lar cedo. Convido você a fazer também. Adotar hábitos espirituais, espiritualistas na sua semana, no seu dia a dia, para você alimentar o seu corpo espiritual. É importante, tá? A grande invocação é uma oração muito fortíssima, então se concentra, respira profundamente, vai acalmando seus pensamentos, desacelerando, respirando profundamente, entrando em estado de presença, se concentrando com aqui e agora, para você poder enriquecer, se alimentar, nutrir, né? Nutrir a sua alma o máximo nesse tempinho que a gente vai ficar aqui juntos, tá? Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Desça a luz à terra. Do ponto do amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Tem uma oração que eu gosto de fazer pela manhã. Vamos ver se eu acho aqui. São os apelos. Bom, eu vou fazer este apelo aqui porque ele entra, né, cabe para o momento atual, o momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, que é um momento de retorno ao lar de muitas almas, algumas aflitas sem entender, algumas perdidas, e nesse momento a gente precisa largar um pouco do nosso egoísmo, do nosso apego, né? Da nossa vontade de ter o outro para nós, e orar por aqueles que precisam retornar, que não são nossos, né? São de Deus. E eles voltam a casa. Assim como a data de hoje significa, né, a ressurreição de Cristo, né? O retorno de Cristo à morada, a vitória sobre Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, tá? Então, vamos fazer este apelo. É uma invocação aos que estão deixando a terra. Bem-amada presença divina eu sou, no coração de todos os homens. Bem-amado Miguel, arcanjo da libertação. Bem-amada legião angelical. Em nome da humanidade na terra, particularmente daqueles que estão sendo chamados de sua forma carnal, no dia de hoje, eu apelo para que os anjos da paz permaneçam próximos aos seus corpos físicos
e façam com que a atmosfera do local onde ocorram seus pensamentos esteja em perfeita paz. Que uma aura de santidade esteja presente nesta hora solene, em que a alma deve sair do tabernáculo da carne, em que nem tristezas nem temores perturbem a transição pelo limiar, o degrau para uma nova liberdade. Que os anjos da libertação encontrem cada alma, que nenhuma emanação de vida pertencente à nossa evolução passe sem entendimento através do processo chamado morte. Levai cada um para os templos da misericórdia e perdão, a fim de serem envolvidas no fogo purificador da chama violeta de Saint-Germain. Preparai-as para que atravessem os átrios do karma com dignidade e bem informadas, que sejam encaminhadas para as escolas dos mestres que lhe competem e aprendam suas lições baseadas em suas próprias vidas. Apelo aos senhores da misericórdia e do amor para que envolvam todos os agonizantes e os que acabaram de deixar a terra. Que sejam dissolvidos suas dores e lamentos, que seus lares sejam preenchidos com o sentimento de gratidão pela oportunidade proporcionada e seus queridos de conhecerem mais liberdade e progredirem no caminho do aperfeiçoamento. Que assim seja. Essas orações, esses apelos são extraídas do livro Invocação à Luz, Ponte para a Liberdade. Eu sempre faço aqui em casa para que a gente esteja cada vez mais conectados, né, com a mensagem de Deus. Mas o que é, o que não é, o que é, o que não é a Páscoa, né? Bom, se nós analisarmos bem tudo o que aconteceu dentro deste um ano, né? Um ano desde a data de agora, e observarmos o período de maior tensão nosso, humanos, né? Foi no período da quaresma. Ano passado, quando tivemos lockdown, esse ano novamente, né? Não coincidentemente. O período da quaresma, que antecede aí a crucificação de Cristo, né? Na nossa história, biblicamente falando, é um período em que a gente faz um recolhimento natural. Na época da minha avózinha, Deus a tenha, que desencarnou, retornou ao lar, a sua morada eterna, morada da liberdade, ano passado, ela contava, né, minha mãe repassou esses contos para mim, que era um período que as pessoas não festejavam, não dançavam, evitavam falar palavrões ao máximo. Na semana, nesse período, né, dos 3 a 4 dias aí que antecede a Páscoa, nem banho se tomava. Não se fazia nada, não se limpava a casa, as pessoas não viam televisão, eu já não assistia, porque naquela época era quase raro, né, mas tinha ali um vizinho ou outro, mas as pessoas não assistiam. Enfim, isso foi se perdendo, né? Isso foi se perdendo. É um período natural de recolhimento. É um período em que a gente volta para nosso interno e nós somos convidados a refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas condutas e caminhamos para uma mensagem importante, né? Cristo passou aqui não para ser esquecido, para ser sempre lembrado. E lembrado em vida. Aqui na minha casa, particularmente, você não vai encontrar nenhuma cruz, tá? Teve um tempo da minha vida que eu rompi com Cristo e com toda a egrégora do catolicismo, né? Porque eu me senti durante muito tempo enrolada, me senti enganada de acordo com alguns ensinamentos. E depois de muito tempo eu voltei, retomei posse do conhecimento, né?
Eu compreendi que o conhecimento, que eu precisava ter conhecimento e não só me sentir enganada ou iludida, não, mas que eu precisava buscar o conhecimento e reavaliar de acordo com a minha consciência, com a minha mente, o que é válido e o que não é válido. E foi o que eu fiz. E aí eu retomei o processo de convidar Cristo a andar comigo novamente. E porque ele nunca deixou de andar, né? Mas eu deixei de considerá-lo, vamos dizer assim. E ele tem se mostrado assim muito atencioso, muito convidativo para mim entender um pouco mais do que ele foi, né? E da verdade do que ele é, porque ele ainda continua servindo ao propósito humano, né? Ele ainda continua nos amando infinitamente em sua total benevolência. Eu conheço ele atualmente hoje como Mestre Sananda, tá? Eu me refiro a ele como Mestre Sananda e assim, sou muito feliz e muito grata por reconhecer a história dele, a passagem dele aqui, né, na Terra. Hoje eu estudo a história de Cristo através de Yogananda, que foi um mestre indiano que trouxe a yoga pro Ocidente, incentivou as práticas da Kriya Yoga, e ele escreveu esse livro aqui, que são 3 volumes. Inclusive eu vou ler uma passagem dele para vocês. Ele escreveu A Segunda Vinda de Cristo, a ressurreição do Cristo interior. Esse é o volume 1, são 3 volumes. Eu tô com o volume 3 aqui para tirar uma passagenzinha para vocês a respeito do que é, né, essa Páscoa, né? Tem uma mensagem, uma oração aqui, um conteúdo bem legal. Fica aí para você absorver ao máximo a mensagem do dia de hoje. Eu acho que é muito importante a gente parar e falar em pleno século XXI, ano de 2020, estamos avançando uma nova década, né? A gente agora tem mais 10 anos aí numa configuração numerológica, numa configuração de novo tempo, de nova era, numa configuração totalmente nova, com uma geração que já vem também com uma sede, uma necessidade e até mesmo uma necessidade de um resgate de valores, de abertura e expansão de informações mais atuais, de informações com bases mais científicas, com um novo olhar sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade. E esse é o convite para todos nós, mas principalmente é uma necessidade para os jovens, né? É uma necessidade, eu vejo assim. Existem muitas informações soltas, né? Há uma necessidade de um compilado, há necessidade de uma estruturação, mas isso precisa ser visto, né, como um acordo, como um todo, como uma sociedade. Senão ficará perdido muitas coisas, como ficou. Na verdade, não ficou perdido, ficou escondido até hoje muitas informações. E hoje as verdades estão sendo reveladas, mas estão sendo reveladas jogadas ao vento, e é preciso unir essas informações para você ter um parâmetro, né? Para você ter uma clareza, um entendimento mais aprimorado sobre essas questões espirituais e religiosas que tanto escondem de nós há séculos e séculos sem fim. Tá, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E antes de dar continuidade, de começar aqui a ler a passagem que eu quero trazer aqui do livro, né, A Segunda Vinda de Cristo, de Paramahansa Yogananda, eu quero que você se inscreva no canal, que você, se tá gostando dos conteúdos que eu tô produzindo aqui, deixa seu botãozinho, é maravilhoso, né? Clica aí no botãozinho de curtir, dá o joinha aqui pro conteúdo, tá? Interage, participa. A tua participação, a tua interação é muito importante. As pessoas me pedem muita
muitas coisas fora YouTube, mas aqui que é o canal para concentrar os comentários, as dúvidas, os temas, não concentram. Vamos procurar lá no Facebook, lá no Instagram, lá no... enfim. E aqui não. Então, por favor, esteja aí aberto para fazer isso agora nesse momento. Curtir, se inscrever, colocar sua dúvida. Vamos lá. Deixa eu ler desse daqui primeiro, depois eu leio esse. A mensagem, a passagem aqui da mensagem de hoje. Por um breve período, a pequena onda da vida crística atuou em benefício de todos no seio da vida cósmica. E então desvaneceu na brandura do oceano, não para morrer, mas para deleitar-se como ambrósia eterna e voltar novamente a fim de proclamar a imortalidade, até mesmo de sua existência infinita. O oceano de Deus palpitou uma vez mais no príncipe Jesus ressuscitado. As flores murcham para jamais retornar, mas Jesus apenas adormeceu para obedecer ao doce comando da natureza e despertou de novo para proclamar o seu domínio sobre ela. Ao regressar do lugar do qual não há retorno, Jesus silenciou o riso das multidões, de olhar incrédulo e a audaciosa assertiva poética de que nenhum viajante jamais voltou dos confins da morte. Com a aparição de Jesus ressuscitado neste território mundano, reviveu no coração da infinidade de mortais uma esperança, antes sepultada na imortalidade de cada alma, a esperança de que também eles possam remover de seu peito de eternidade o aguilhão da morte. Cristo se ocultou novamente para demonstrar que ele poderia não apenas ressuscitar sua natureza eterna no corpo de Jesus, mas também em cada flor e em cada ser vivo que viesse a sorrir no jardim da criação ao longo dos infindáveis éons. Cristo ressuscitou não apenas na manhã de Páscoa em unidade com a infinita consciência crística. Ele renasce no alvorecer de cada alma que desperta. Nossas almas morrem diariamente sempre que somos sepultados no túmulo da ignorância, mas ressuscitamos outra vez na sabedoria cósmica. Elimine a consciência de imortalidade, experimentada durante o sono da ilusão, e ressuscite sua alma para que viva na luz da imortalidade que reina para sempre. Que este seja seu despertar espiritual nesta Páscoa. Ah, que mensagem linda! Tá no livro de Paramahansa Yogananda, tá? E ele convida a gente para uma meditação. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou das limitações do corpo físico, do corpo astral e do corpo causal para a onipresença, unificado com a consciência crística onipresente. Jesus ressuscita no coração de cada flor, em cada raio de sol, em cada pensamento nobre. Ele ressuscitou na era atômica, e todas as devastações que esta originou não poderão ocultar o nascimento de seu espírito, da nova vida, de nova humanidade, que surge do berço da sabedoria e do amor universal. Cristo ressuscita em nossas mentes, em nossos corações, em nossas almas. Não há separação entre eles. Ele caminha no jardim de nosso amor, no jardim de nossa devoção sagrada, no jardim de nossa meditação e de nossa prática de Kriya Yoga. Cristo ressuscita em cada átomo, em cada célula. Ele ressuscita nas nuvens e em todos os planetas. Ele ressuscita nos universos e nas radiações errantes que circundam os universos, bem como na serena luz transcendente. Ele ressuscita dos universos para a quietude da consciência cósmica. E ele voltará a ressuscitar em você, por meio da sua devoção, por meio da prática do Kriya Yoga. Quando sua sabedoria despertar, você contemplará dentro de si a ressurreição de Cristo. Por meio de sua meditação e comunhão divina, você ressuscitará com ele do sepulcro do corpo e da consciência mortal para a infinitude eternamente bem-aventurada do Espírito. Ó Cristo, tu ressuscitastes no Espírito.
Nós nos regozijamos em tua ressurreição, que reafirma a tua promessa, que, como filhos de Deus, tendo descido ao sepulcro do corpo também, nós voltaremos a ascender ao reino de nosso Pai. Nesta Páscoa, oferecemos aos teus pés a onipresença de toda a nossa devoção, todo o clamor de nossos corações, toda a fragrância da bondade presente em nós. Somos teus. Recebe-nos por meio da consciência crística, ressuscita-nos contigo no Espírito eterno, deixa-nos viver neste reino de bem-aventurança, sempre e para sempre. No final vou fazer uma oração aqui desse livro, a segunda aqui, ó, volume 3, onde fala da mensagem da Páscoa. Bom, o que Yogananda quis dizer nesse momento quando ele fala da ressurreição de Cristo? Que Cristo venceu a morte. Ele veio para nos ensinar que nós também podemos vencer a morte. Porque imagina, há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, veio um homem humilde, simples, lá na Galileia, que eu faço a mínima ideia onde fica, mas sei que é lá pro lado de Jerusalém, né? Nasceu e já naquele momento sentia-se uma energia, uma egrégora diferente. Bom, eu não sei vocês, tá? Mas eu sinto uma energia diferente para esse novo tempo agora, né? Não agora, nesse momento. Desde o ano passado para cá existe uma esfera densa. Existe Sabe, as mulheres vão entender, principalmente as mulheres mães vão entender melhor esse exemplo que eu vou dar. Quando a mulher está em trabalho de parto, que tem as contrações, pois então, é esse o momento que estamos, desde o ano passado para cá, passando pelas contrações. Estamos sendo contraídos ao máximo, a voltar para o nosso interno e avaliarmos dentro de nós, para cada um individual, os nossos comportamentos, para que a gente volte para dentro de nós e reconheça as nossas limitações, reconheçam a nossa ignorância. E nesse exercício de voltar para dentro, você descobre então o Cristo que habita em você, porque Ele habita em tudo, né? Ele, quando obedeceu ao comando do Criador, do Pai maior, do grande Sol central, quando ele seguiu a luz interna dele para vir aqui viver a missão sagrada dele, ele sabia também das suas consequências. Eu acredito e ouso dizer que não foi fácil para ele tomar a decisão de vir aqui sabendo de tudo o que ele ia passar. E ainda assim ele o fez. Eu acredito de verdade que tenha sido assim muito desafiante para ele assumir essa personalidade e vir viver essa história. E aí você fala assim, Mari, mas ele sabia. Não só ele, como todos nós, tá? Mas isso é temática para outro dia. Mas a gente sabe o que a gente vem fazer aqui. Nós, inclusive nós acordamos, a gente concorda com toda a nossa existência aqui, com cada milímetro de vírgula e pontos e reticências, exclamações, interrogações, indagações da nossa existência, a gente concorda. E cada, pontuação dessa na nossa vida serve para que a gente volte mais para dentro, para que a gente desperte para nós, para quem somos, para que a gente reviva o nosso Cristo interno e começamos a viver num mundo que é o ideal para o plano de Deus. Existe um plano para Deus, para esta terra. E não, eu não gosto de me incluir, mas já estive incluída nessa ignorância, né? De achar que este planeta me serve,
que este planeta cabe, é feito única e exclusivamente para me servir, para servir aos meus desejos, né? O planeta, Mãe Gaia, nos serve sim, serve as nossas necessidades, como serve a necessidade de todo e qualquer ser vivo que aqui está, tá? Mas nós temos um dever muito maior para com Gaia, para com o nosso planeta Terra, para com essa nossa mãe que nos alimenta, é servi-la, tá? É servir ao propósito da existência dela. E para isso a gente precisa entendê-la. E para entendê-la a gente precisa primeiro voltar para nós. E aí Cristo veio com essa caminhada, com essa jornada maravilhosa de despertar coletivo. Ele veio numa época em que as pessoas eram, né? Não tão diferente de hoje em dia, mas as pessoas tinham um cabresto, assim, elas só olhavam aquilo que estava ali à frente. E até porque era um sistema mais opressor, né? Era um tempo em que as pessoas eram muito oprimidas, em que havia escassez, em que havia miséria e havia muita ignorância a respeito das coisas de Deus. E ele veio falando, espalhando, caminhando, né? Depois que ele, claro, amadureceu e se preparou para sua jornada, ele vinha caminhando, né? Falando, visitando cidades e cidades, falando da sua boa nova, falando de uma maneira simples, clara, objetiva, direta, sobre as maravilhas, sobre as bênçãos de Deus, né? E como estava sendo deturpado pelos religiosos da época, o que era Deus. Então ele veio falando, e não só falando, mas veio curando, veio mostrando o nosso poder. E ele não se colocava num patamar de exclusividade, né? De só eu faço, só eu que... Não, ele nos convidava a seguir os seus ensinamentos para caminharmos para dentro dessa bênção que é ser Cristo, tá? Receber a consciência crística, que Jesus foi um homem, mas Cristo era a própria manifestação do Criador através da personalidade de Cristo, de Jesus, tá? E é essa manifestação crística que nos convida a refletir sobre, hoje, a passagem de Cristo e reavaliarmos os nossos passos, reavaliarmos as nossas condutas, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos acerca da vida. Essa energia curadora, maravilhosa, essa energia crística que vem no dia de hoje, no dia da Páscoa, ergueu seu filho do túmulo, né, daquela grande caverna que ele ficou, e provar para os humanos que não existe morte, que não há morte. A ressurreição de Cristo é uma prova cabal que não há morte. Há uma passagem. E nesse momento em que a gente alcança, nesse pico de pandemia, números exorbitantes acima dos 3.100 mortos, né, desencarnados, é um retorno em massa para o lar. E aí eu quero que vocês reflitam nesse domingo. Por que Deus está convocando tantas pessoas para o retorno? Por que tantas pessoas estão sendo convidadas a retornarem para suas dimensões? Porque nesse momento a gente passa por essa contração? O que de verdade estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência, que
que de alguma forma culminou para isso. Porque todas essas ações, e aí a gente precisa ser maduro o suficiente para assumir esta responsabilidade, ou parte pelo menos nisso, de que tudo o que está acontecendo é sim responsabilidade humana. Desde a criação desse vírus até a propagação dele e, inclusive, o desencarne coletivo dessas pessoas. Agora é fácil olhar e você apontar um governo, um sistema, ou uma ira de Deus, uma revolta. E a nossa responsabilidade, onde fica? De você ter a certeza que você não passou para ninguém esse vírus. De que você está tomando todas as medidas e precauções necessárias para zelar por você e pelos seus. E principalmente para você olhar para dentro de si e avaliar se você realmente está alinhado dentro desses propósitos, dentro desse plano divino, se você está antenado com tudo que está acontecendo à sua volta, se você está preparado para as mudanças desse novo tempo. Aliás, preparado não, mas já se adaptando para essas mudanças de uma realidade que já está na porta de muitas pessoas já estão vivendo essa nova era. Eu te pergunto, e você? Onde você está nesse exato momento? Está no limbo do sofrimento, se lamentando, buscando um culpado, se revoltando, se rebelando, não aceitando as coisas como elas são e a vida como ela é? As inconsequências e responsabilidades de escolhas que levaram a esse negligenciamento do nosso país em questão, aqui o Brasil. Tudo isso está dentro da balança da justiça divina. E quem somos nós para ousar julgar essa balança? Então, esse domingo de ressurreição, acorde e desperte a tua alma, o teu espírito. Na verdade, ele já está acordado, super desperto, né? Acorde a tua mente para que você dê espaço para o teu espírito, para a tua alma assumir um pouco, pelo menos, do controle e do comando das suas ações, das suas direções na sua vida. Não seja um corpo desligado, um corpo morto a caminhar pela vida num piloto automático frenético de ir e vir, de acordar e dormir, de alegrias e prazeres, sem compreender intimamente o teu propósito, a real finalidade da tua existência. E não precisa, minha gente, pelo amor do Criador, ser algo assim, eu vim para erradicar uma doença, eu vim para fazer criações ou para ganhar grandes prêmios. Não. O propósito nosso, primeiramente, primordial, é viver com alegria, com gratidão, com amor, com empatia, viver com servidão. E se conectar com essas nuances importantes te despertam para propósitos maiores, sim. Mas se está desligado desses propósitos básicos, mínimos, não faz sentido algum ficar pensando em propósito maior. Eu postei um vídeo essa semana lá no meu canal do Instagram do Bob Marley, né? Quando perguntam ele, questionam ele se ele já ganhou milhões de dólares, né? E ele disse, não,
e se ele estava rico. Aí ele pergunta no momento assim, né? Mas que tipo de riqueza você tá falando? Porque a minha maior riqueza é a eternidade. Gente, que mente, né? Que alma. E é isso, é ter esse reconhecimento que a tua maior riqueza pode ser o calor do teu abraço, que hoje é negado, né? A gente não pode abraçar as pessoas. E que triste é isso. O valor do teu sorriso, que também está sendo negado, porque a gente agora anda de máscara, né? Hoje agora a gente anda assim. É assim, de focinheira, né? O ser humano ganhou o grande prêmio de andar assim. Então, estamos aprendendo a sorrir com os olhos, né? Com o olhar. E quem sabe essa máscara não vem para que você comece a enxergar almas, né? Porque quando você se conecta olho no olho com as pessoas, você vê a alma, você enxerga o outro. E você tem a oportunidade de cumprimentar Cristo no outro. Ele está ali, presente, vivo. Não é isso que diz aqui a passagem que Yogananda nos traz, que ele está nas flores, nas nuvens, né? No renascer de cada sol, de cada manhã, no renascer das nossas células. Porque ele fala da força crística que há em nós. Então, como posso eu julgar o meu próximo? Como posso eu culpar o meu próximo? Como posso eu condenar o meu próximo, humilhar, maltratar? Como posso eu encontrar feiura e desmerecer o meu próximo? Se somos feitos da mesma energia, da mesma onda crística, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa mente, que alimenta o nosso corpo, como posso eu agir desta forma? Com tamanho egocentrismo, com tamanha indiferença. Será que verdadeiramente você está acessando essa energia que há em você? Quando Cristo veio para cá, nesse propósito, nessa missão, gente, há mais de 2000 anos, e nós continuamos aqui falando da vida dele porque foi épica, existiram muitos mestres. Eu tenho um livro ali da Patrícia Canty chamado Grandes Mestres da Humanidade, inclusive eu postei lá no meu Instagram como indicação do livro já há um tempo, acho que umas 2 semanas atrás. E fala assim, conta a história de vários mestres. Eu sou apaixonada por vários mestres que aqui passaram. Eu gosto do mestre Osho, principalmente os indianos. Eu tenho assim, alguma ligação, talvez de outra vida, com a Índia. Então eu gosto muito dos mestres que vivem lá, porque lá é um continente. É um continente, gente? Eu sou meio fraca de geografia. Mas é uma região espiritualizada, espiritualmente rica. A espiritualidade lá é riquíssima. Então, as pessoas que estão lá já estão assim vivendo isso, sabe? Essa era espiritual. Elas precisam se conectar só agora com outras esferas, né? Materiais, que eles ainda... que para eles não é... interessante, vamos dizer assim. Tá? A palavra mais que eu consigo trazer é interessante. Mas eles são espiritualmente ricos. É uma cultura espiritualmente rica. Tanto que lá beira muita miséria, mas você não tem índices de assassinato, você não tem índices de assalto, de roubo, porque eles são uma cultura espiritualizada. E é isso que a gente traz pra cá. Mas estava falando dos mestres. Então eu sou apaixonada pelos mestres, né, que vêm de lá, que trazem mensagens de lá, que estão lá, que viveram lá, e há outros que caminharam aqui pelo Ocidente trazendo essa mensagem.
Mas nada supera a existência de Cristo, porque Cristo, de todos os mestres, foi o único que voltou, né? Que no domingo de Páscoa, que é a gente comemora o domingo hoje, né? Ele voltou e ele voltou, ele voltou em corpo dele, ressuscitado, restaurado, corpo que foi chicoteado, furado, pregado, sabe? Um corpo foi açoitado. Ele voltou com o corpo inteiro, intacto, vivo. Poderoso ele é, né? Como ele é poderoso! E isso é a mensagem pura dele, que nós temos esse poder, que esse poder habita em nós, sim! Agora, o trabalho é longo, né, minha gente? O trabalho é grande, o trabalho é longo. E assim, não é porque o trabalho é longo que a gente vai desistir de nós, né? Que a gente vai olhar pra nós como incapazes, que a gente vai olhar pra nós e se desmerecer. É muito fácil fazer isso. Isso, na verdade, é um gatilho aqui, ó, dos nossos pensamentos dentro da mente, que quer fazer com que você desista dessa jornada, desista dessa caminhada. E não é isso que é interessante, tá? O interessante é que você cada vez mais se nutra dessa força, dessa energia, que essa força, essa energia te coloque no seu centro, te coloque no seu cerne, que esse movimento de voltar para dentro de si te abra para suas verdadeiras potencialidades, te leve para o caminho verdadeiro, para os acessos verdadeiros que te esperam, acesso de poder. E esse poder que te empodera, que te liberta, que te eleva. Mas não te eleva na soberba, não te eleva numa ganância, não te eleva num aspecto do poder negativo a qual a gente é submetido de geração em geração por aqueles que enxergam o poder como uma forma de opressão dos mais fracos. Quando não existe isso, o poder ele traz todos como iguais. Há poder nisso, em olhar o outro como meu igual, em me olhar como um igual a Cristo, em agir de forma equilibrada, de forma presente, generosa, caridosa, que foram os ensinamentos de Cristo aqui, né? Na passagem dele. Então ele deixou um legado. Ele não só veio e deixou essa passagem da morte e ressurreição. Não. Ele veio e deixou um legado de ações, de comportamentos, de mensagens, para que a gente possa seguir por exemplo. Tá? Ele não veio e ficou só falando. Ele foi o primeiro a entrar no campo da ação para deixar os exemplos. E me arrepio inteira em falar isso. Porque ele deixou exemplos do que fazer, do que não ser, de como ser. Para alcançar isso, né? Para alcançar esse patamar de ascensão, de despertar, de conexão com o divino. O nosso caminhar agora, para eu ir finalizando aqui esse alimento espiritual do dia, até porque tô bem ali, mais 10 minutinhos a gente completa uma horinha aqui. Tem que olhar pra cá porque o computador tá aqui, gente. Sim. Perdi aqui a linha do raciocínio. Pra finalizar, sim. Ele veio, deixou exemplos e deixou ações para que a gente se coloque também nessa caminhada, né, de ascensão da nossa matéria espiritual. Porque a matéria física é nos emprestada. Esse plano, né, esse planeta escola é nos emprestado por um período para que a gente possa ter esses aprendizados, para que a gente possa ter contato com esses ensinamentos e então a gente possa sair daqui de uma maneira mais plena, mais vigorosa, de uma maneira
mais alinhada e centrada nos valores crísticos, nos valores espirituais que nos levam para outros níveis. Que, imagina você que a sua alma é um bebezinho. Só imagina, você tem a sua alma é um bebezinho. E você vem caminhando com a sua alma para o crescimento. Então, você vai passar pelo estágio de neném, de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, de idoso, né? E aí você alcança uma sabedoria maior. É isso. É isso. E aqui, quando a gente vem para essa jornada, a nossa alma e as almas afins, né, as almas aqui conectadas nesse mesmo momento na Terra, cada uma está num estágio que muitas vezes não correspondem ao nosso corpo, à nossa matéria, e que vai fazer um sentido quando corresponder. Só que quando estamos aqui, o nosso ego também precisa vir junto com esse desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito. Porque senão fica desequilibrado. E aí isso explica tantos adultos com comportamentos infantis. Tantos adultos que não aguentam ouvir não. Tantos adultos que não têm um controle emocional, que são revoltados. Porque estão vivendo em sintonias com o ego criança, com o ego infantil, com um ego adolescente, com um ego revoltado, né? Com um ego adulto, ranzinza, aquele adulto que só pensa em trabalho, aquele adulto que não sabe brincar, aquele adulto que não para viver os momentos bons da vida, aquele adulto ranzinza, que deixou sua criança, seu adolescente para trás. Então você tem em contrapartida, enquanto nós estamos aqui, nós todos temos essa necessidade de equilibrar o nosso ego com a nossa alma, para que a gente possa amadurecer. E aí dentro disso, quando a gente faz esse trabalho de maturidade com o ego e com a alma, né, o nosso espírito, né, essa consciência nossa que observa todo esse processo de estarmos aqui, alma, ego, o nosso espírito também vai amadurecendo, também vai indo para novos níveis dentro da maturidade dele, dentro do nível que ele está, ele vai ascensionando. É isso que Cristo quis mostrar para nós. Que à medida em que a gente se permite viver a proposta humana de maneira elevada, a gente eleva o nosso espírito. E somos convidados a ir para outros graus. Imagina que que o planeta Terra é uma escola de ensino infantil. Você não quer ir para uma graduação, mas você vive repetindo o Mobral, você vive repetindo a alfabetização, você nunca vai para a primeira série, segunda, terceira, você não vai avançando nessa escola chamada vida. E você vai vindo. E quantos séculos isso está acontecendo? Eu, como psicoterapeuta reencarnacionista, ou seja, uma pessoa que trabalha com terapia de regressão, sei bem do que estou falando. Não estou falando nenhuma asneira. Tá? Então vamos abraçar nesse domingo de Páscoa a mensagem real, a mensagem verdadeira que Cristo nos traz, que é de voltar para dentro de nós e nos reconhecermos como parte do divino. É voltarmos para dentro de nós e nos alinharmos com a proposta de Deus para o plano que há para essa terra, para esse mundo. Porque há uma necessidade de, vamos dizer assim, de repaginação dos anos escolares aqui da Terra. Então a gente está sendo elevado para uma nova frequência para ter um aprimoramento melhor, né? Um aperfeiçoamento melhor da nossa proposta existencial. E você? Será que você de fato está absorvendo tudo isso? Ou você ainda está limitado a algum padrão ou rejeitando
os convites crísticos que vêm diariamente para sua consciência se abrir, se expandir, despertar para você e o seu poder ilimitado. O que você me diz? Bom, sem óculos não rola, né, minha gente? Vamos lá. Vamos aqui finalizando. Eu gosto de ler muito, eu tenho estudado muito também esse livro aqui, Um Curso em Milagres, tá? E aí tem uma passagem aqui, que é bem no finalzinho dele, Caminhando com Cristo, né? É o capítulo 2, capítulo 31, a visão final. O versículo aqui... 9. Perdoa o teu irmão por todas as aparências, que não são senão antigas lições que ensinastes a ti mesmo sobre o pecado em ti. Olha isso. Perdoa o teu irmão por todas as aparências, que não são senão antigas lições que ensinastes a ti mesmo sobre o pecado em ti. Ouve apenas o seu apelo por misericórdia e libertação de todas as imagens amedrontadoras que ele mantém do que ele é, do que tu não podes deixar de ser. Ele tem medo de caminhar contigo e pensa que talvez um pouco mais para trás ou um pouco mais adiante seria um lugar mais seguro para ele. É possível progredir e se pensa o mesmo, avançando somente quando ele dá um passo atrás e regredindo quando ele segue adiante? Pois assim esqueces a meta da jornada, que é apenas decidires caminhar com ele, de modo que nenhum dos dois conduza nem siga. Assim, esse é um caminho pelo qual vos ides juntos e não sozinhos. E nessa escolha o resultado do aprendizado muda, pois Cristo renasceu para vós. Um instante passado sem as tuas antigas ideias a respeito de quem é o teu grande companheiro e do que ele deveria estar pedindo, será suficiente para permitir que isso aconteça, e perceberás que o propósito é igual ao teu. Que o seu propósito é igual ao teu. Ele pede pelo que queres e necessita da mesma coisa que tu. Ela talvez tome uma forma diferente nele, mas não a forma que respondes. Ele pede e tu recebes, pois viestes apenas com um propósito: aprenderes que amas o teu irmão com o amor de irmão. E como um irmão, o seu pai tem que ser o mesmo que o teu, assim como ele é como tu és na verdade. Aquele que mantém a luz diante de ti, de tal modo que cada passo seja dado na certeza e com segurança quanto a uma estrada. Esse é Jesus, tá? Essa parte aqui tá falando de Cristo, que a gente precisa andar ali, alinhado, colado, conectado com Cristo. É o que Ele espera de nós, é o que Ele quer para nós, e Ele não tá um passo à frente nem um passo atrás, Ele tá junto a nós. E à medida que a gente caminha, Ele caminha junto, pacientemente, sem apressar, sem julgar, sem se impor. E a gente precisa só libertar esse amor, né? Esse amor de irmão, esse amor para com Cristo, para com nós, para com o próximo, tá? Esse é o convite. E eu finalizo aqui o nosso encontro de hoje com uma oração que chama-se Ressuscita das Trevas da Ilusão, do livro de Paramahansa Yogananda, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. A Páscoa pode nos deleitar com os tradicionais lírios pascuais e os coelhinhos com presentes e ovos de chocolate variadamente decorados. Mas eu oro para que, ao celebrar a ressurreição de Cristo, eles simbolizem para você o imaculado lírio da sabedoria crística que desabrocha no jardim de sua alma, que você prove em seu coração a doçura do amor de Cristo e desfrute dos ovos multicoloridos de suas bênçãos, a verdadeira felicidade.
E que com o veloz e generoso coelhinho, e como o veloz e generoso coelhinho, você possa apressar seu passo em direção ao lar divino. No secreto templo interior da meditação profunda, dirige ao Cristo esta oração. Tu ressuscitaste da escravidão do corpo, do karma da ignorância e da reencarnação, para inspirar-nos com tua invisível sabedoria onipresente, a fim de que possamos saber como ressuscitar a imagem divina dentro de nós, libertando-a do confinamento corporal resultante das tentações sensoriais. Do miasma da dúvida, ressuscita nossa visão para a região do entendimento invencível. Da atmosfera da estreiteza mental, ensina-nos a ressuscitar nossa generosidade no reino do amor por todos. Das trevas da ilusão, ressuscita-nos a esfera de teu suave esplendor. Dos preconceitos de raça e de classe social, ensina-nos a ressuscitar nosso espírito de fraternidade na unidade universal. Abençoa-nos, ó Cristo, para que a partir desse momento utilizemos nosso senso interior de discernimento intuitivo para seguir todas as leis mentais e morais e espirituais que nos permitem ressuscitar nossas almas do fascínio da ilusão cósmica para a eterna liberdade do contato com Deus. E assim seja, né, meus queridos, minhas queridas. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, que verdadeiramente o Criador que habita em todos nós renasça em nossos corações, libertando nossas mentes dessas ilusões, libertando os nossos sentimentos da densidade trevosa que escurece os nossos dias e traz sombra à nossa alma. Que a verdadeira luz de Cristo renasça dentro de você, iluminando o amor por onde quer que você vá. Que você seja paz, que você seja luz, que você seja brilho. Que você encontre tudo isso dentro de você e você emane para fora, porque não há nada fora que você não ache dentro. Não há nada fora que você não comece a criar dentro de você. A vida pulsa dentro de você e ecoa de dentro para fora. É criada de dentro para fora e não o oposto. Então, comece hoje, se já não começou, a semear esse Cristo, essa paz crística, esse amor crístico. Semeie por onde quer que você vá. Semeie através de uma oração, através de um sorriso, através de um olhar, através de um compromisso assumido. Semeie através dos teus conhecimentos, das tuas palavras entregues ao próximo. Semeie através do teu servir, das tuas mãos, do teu caminhar. Seja um semeador da luz nesse tempo e no tempo que está por vir. Esse é o convite de Cristo para todos nós. Assim seja. E até domingo que vem, se você gostou da mensagem do Alimento Espiritual da semana, a proposta é que todo domingo a gente tenha esse encontro, todo domingo a gente se veja e eu possa levar um pouquinho dessa luz, da minha luz, da luz de Deus, das mensagens, né, de domingo, de uma forma diferente da minha forma, do meu jeito, com os meus conhecimentos, com os meus dons e talentos, para você, tá bom? Fica de olho que eu tô fazendo um lançamento aí chamado Poder Pessoal, a imersão Poder Pessoal, então vai ser assim, conteúdos para você aprender também a libertar esse poder dentro de você. Então, por isso, se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais, fique por dentro, fique ligadinho aí sobre tudo que eu ando aprontando do lado de cá, para levar o máximo de luz, de paz, de amor, de brilho, de despertar, de desenvolvimento espiritual, emocional, mental, pessoal para você, ok? Um beijo grande, fica com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana, muita luz, muita paz na sua jornada, força!
essa pandemia vai acabar. A gente precisa estar confiantes e preparados para quando tudo isso romper, a gente ser essa pura fonte de luz que o mundo tanto anseia que sejamos.